Bom dia, pessoal, tudo bom? Então hoje estamos sexta-feira, dia 6 de abril, né? Amanhã vamos estar em um curso, né, o primeiro curso do IDA Brasil. E hoje foi uma coisa que aconteceu sem estar nada... Coincidência. Foi uma coincidência, né? Então a gente está gravando aqui numa câmera 360 graus, que agora eu vou apresentar o pessoal aqui para vocês. Então a gente foi buscar o Carlos Brasil, né? Que a gente tinha combinado 8h40, cheguei atrasado, como sempre, né? Aí ele falou, posso dar carona aí para umas pessoas? Eu falei, brincando, não, mas a gente resolveu trazer ele, né? Então estou aqui com o Igor da Spotless, e estou com a Yolanda, que é a esposa dele também, que faz parte da equipe deles. E a gente está aqui também com o Everton, que ele é de Cascavel, né, Everton? Sim. E estou com o Wagner aqui, que ele trabalha junto com a gente aqui no estúdio, né? Então, pessoal, se quiser realmente ver, conhecer mais o espaço, você pode estar virando o seu celular e você vai poder acompanhar tudo o nosso bate-papo aqui, que vai ser muito bom. Então, a ideia é fazer esse vídeo e mostrar um pouco para vocês o nosso dia a dia, que as coisas não é fácil, todo mundo pensa que hoje você vai ser um detailer, você vai fazer um polidor, você vai ficar rico. Isso daí realmente não acontece. Então, temos várias pessoas aqui juntos com experiências de vida diferentes, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria que primeiro contasse, né, dar a palavra aqui para o Igor, para a Yolanda, que vocês contassem, né, como que começou vocês, como que vocês surgiram, e contassem um pouco da sua história, né? Um pouquinho de dificuldade também, deve ser bom. Muitas, né, na verdade. Não, e também tem que colocar também o auge, né? Sim, eu sei que vocês são modestos, mas... Isso daqui a gente para, daqui a pouco você não falar, eu falo. Deixar pro Carlos falar essa parte. Essa parte aí. Olá, pessoal, Igor Alves, da Spotless Detail, que é a Yolanda também, minha parceira, minha cúmplice, né, a gente trabalha junto. Na verdade, começou, Pablo e a todos, foi mais como uma necessidade familiar. Né? Eu estava na situação, meu pai desempregado na época, isso foi em anos de 2011, 2012, e a Yolanda tinha sido aprovada num concurso e por conta de falhas de edital, ela não conseguiu lograr êxito para conquistar a vaga num cargo público em Brasília. O que manda em Brasília é concurso, né, serviço público. E chegou no momento eu estava nessa situação, vendo a minha esposa numa situação de depressão até, meu pai também desempregado, passando necessidade. E então veio a ideia da gente abrir um negócio. E na época a gente pesquisou vários tipos de franquias, não só no ramo automotivo, ramo alimentício, festas de criança. A gente foi pesquisando o mercado para ver o que a gente ia abrir. E depois a gente conversando, a gente gosta de carro, né? Todo final de semana eu tinha um kit no meu carro, eu cuidava do carro, lavava, ficava o dia inteiro lavando o carro. E a Yolanda tinha um Fusca 69, né, todo originalzinho, e ela também passava o sabadão. Isso aí faz quantos anos que aconteceu isso? Isso começou em 2011. 2011. Aí o ano de 2012 praticamente foi planejando. Foi pensando no que a gente iria trabalhar. A gente decidiu que ia ser no ramo de lavagem automotiva. Não conhecia detalhamento automotivo, não fazia ideia do que era detalhamento automotivo, não tinha noção mesmo. E a gente estava tendo um apelo ambiental, uma questão de apelo ambiental, ecológico. Nós começamos a pesquisar a lavagem ecológica, a lavagem seca, ou biolavagem, ecolavagem, né? Depende da região, vai ter um nome. E dentro dessa possibilidade, a gente olhou algumas franquias e essas franquias estavam um pouco longe dos nossos recursos, do que eu podia pagar, e o padrão de qualidade não estava me satisfazendo. O que eu fazia? Eu ia nas franquias que tinha em Brasília lá e pedia para lavar meu carro e ficava vendo como é que estava a qualidade. E eu vi que a franquia não atendia a gente. Aí eu falei, Yolanda, não vou comprar franquia não, vamos criar do zero. E eu lembro até hoje, na época, eu tinha apenas R$300. Sobrou do mês a R$300. Aí eu fui na loja lá do rapaz lá de Águas Claras, o Carlos conhece, e comprei R$300 de produto, e na compra do produto ele ensinava como usar os produtos. Tipo um curso. Um workshop, ele ensinando como é que usava. É assim que eu lavo, não assim era que... minha, hein? Não tinha nada a ver com o câncer. É assim que faz e tal. Eu falei, vou começar a fazer. Eu comecei a fazer em casa, ensinei para a Yolanda como é que fazia. É porque como a gente tinha um investimento baixo, não tinha como pagar o curso para ele, um workshop para ele e para mim. Então ele fez, então chegou
chamou meu sogro, falou, agora eu vou ensinar vocês a fazerem. Então, ele e o que tua família achou quando você começou, que você estava comentando para mim, que quando você falou que a tua família, o que eles acharam? Acharam bom? Não. Acharam bom, né? Não foi assim. A minha avó surtou, porque eu já tinha estudado, já estava fazendo magistério, dava aula para criança, faculdade. já estava formada em administração, e minha avó falou assim, se eu soubesse que você ia formar em administração para lavar carro na rua, eu não tinha. Você veio, tá lá, dava aula para criança, tá bom, não quer mais aula para criança, vai fazer faculdade. Então, ela achou uma loucura. Uma pessoa formada, com nível superior, tá lavando carro na rua. No primeiro momento, teve realmente... Porque vocês lavavam os carros na rua mesmo, né? Na rua. Não tinha cobertura, não tinha nada, né? Não, a gente... Então, com esses R$300 que a gente comprou de produto, eu treinei Yolanda, paguei passagem do meu pai vindo da Bahia, treinei meu pai, aí ele disse, não, dá pra fazer. Aí meu pai voltou pra Bahia. Pra organizar a vida lá. Organizar a vida dele, porque ele ia ter que voltar pra Brasília. E aí Yolanda falou assim, não, vamos nós dois. Aí pegamos um WhatsApp, mandamos um WhatsApp pra um monte de parente, um monte de amigo. Aí se alguém ia ter coragem, né, de deixar o carro com a gente. Aí um professor meu do segundo grau, foi o meu primeiro cliente. Isso já foi final de 2012. Final de 2012, mas foi dezembro de 2012. Não, 2013. Não, foi dezembro de 2013, 12. Não foi início de 2013? Isso. Final de 2012, início de 2013. Aí esse cliente, aí ele contratou, a gente foi na casa dele. Aí lavei o carro na casa dele, demoramos quase 3 horas para lavar o carro dele. Uma lavagemzinha ecológica. Lavagem ecológica, demorou quase 3 horas, porque a gente queria um nível de detalhe muito diferente do que a gente via das franquias lá. E a gente ainda não tinha uma técnica, uma sequência, um padrão, uma habilidade. Conhecimento também, né? Enfim, aí foi assim e foi surgindo. Aí surgiu um carro, foi esse cliente. Detalhe, o professor, não lembro quanto que a gente cobrou na lavagem na época. Não lembro. Ele pagou a mais, acho que ele ficou com dó da gente, porque ele passou o dia. Passou 3 horas. Aí ele pagou a mais, o que a gente cobrou pelo Mas a tua ideia nunca foi fazer uma lavagem igual que era tudo, não. Ela sempre teve isso. Dentro de você estava sendo diferenciado, é isso? A nossa ideia era fazer uma lavagem ecológica diferenciada no mercado de Brasília, um nível de qualidade que chamasse atenção. E o atendimento aonde o dono do carro estivesse. A gente tinha a proposta seguinte, o cliente fala assim, eu quero que ele lave meu carro, eu estou comendo no McDonald's aqui, estou comendo na lanchonete e vem aqui lavar meu carro. A gente ia, era assim. Mas assim, vocês tinham assim, qual era a base que vocês tinham para captar aquele cliente naquele momento? Ou não tinha? Não tinha. A gente não tinha. Era só conhecido. Não tinha nome da empresa, não tinha ideia de nome, não tinha nada. Era só conhecidos. Mandei no WhatsApp dos conhecidos. Começou como um Comecei assim. Não conhecia Facebook, não tinha divulgação de Facebook, nada. Entendi. Com a cara e com a coragem. Cara e coragem, literalmente. Literalmente. Mais coragem do que cara, né? A Yolanda falou assim, não, vamos lá, tô disposta, vamos junto. Na época até a Yolanda tinha a unhazinha bonitinha, sujou tudo. Aí ela falou, botei unha, e foi. Tirou toda a vaidade feminina, né? Encarou. Porque é difícil também na parte estética automotiva ter uma mulher. Inclusive, depois a gente vai falar, mas foi a primeira mulher que... Na lavagem ecológica, que eu treinei, né? Foi a primeira. Veio outras, né? Mas a Yolanda foi a primeira, né? Foi. E ainda existe preconceito ainda, Yolanda? Não. Preconceito? Existe muito preconceito. Mas do lado do cliente não, né? Do cliente, já passei por situação do cliente. Já passou. E é engraçado. Eu fui até um pouco grosseira com ele, porque o Igor falou assim, não, o serviço vai ser agendado tal dia, e tal dia eu vou estar de plantão, porque o Igor é bombeiro. Ele tá, mas e quem vai cuidar do carro? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, você acha que eu faço o quê? Eu sou de enfeite? Que eu pego a máquina pra tirar foto? E ele respondeu que sim. Ele ficou assim, eu falei assim, não. E outra coisa, né, para que a pessoa que não conhece Brasília ou Redondeza, o tipo de sujidade que a gente encontra lá é muito pior, né, que a gente não estamos aqui em Curitiba, né? Aqui é o tipo de sujidade totalmente diferente que a gente encontra lá. Você lá tem muito barro, muita terra vermelha também, né? É uma cidade seca também, né? E elas grudam, né? Não é fácil realmente, para quem que ele encrosta também em borrachas, a gente vai impregna, né? Então é realmente a dificuldade que tem vocês lá para cuidar um carro. É muito mais difícil que a gente cuida dos carros aqui em outras cidades. Nesse comparo. Brasil é uma cidade jovem, está em construção, tem obra para tudo que é lado, é lama para tudo que é lado. Quando é período de seca, são 6 meses de seca, aí é 6 meses de barro, trincar seco mesmo.
Então a gente começou em domicílio e... Aí depois da rua, você já falou, não, vou pegar aí fomos na rua. Aí a gente rua. tinha as meninas, nossas filhas sempre acompanhavam a gente. Sim. Era lavando o carro e elas fazendo dever de casa do nosso lado, estudando. E é estudo em colégio militar, então o nível de exigência do estudo é puxado. Tinha horários para deixar... Enfim, nossa vida era um corrido. Essa vida de atendimento a domicílio, o pessoal que quer, é uma logística sem lógica. Por quê? Eu atendi o telefone para agendar um cliente, então eu tinha que olhar quem era o primeiro cliente do dia. A gente tinha que agendar próxima localização, imaginar o trânsito, o tempo de deslocamento, porque eu não podia marcar numa distância muito grande, porque eu tinha deslocamento, eu não ia conseguir atender. Então, isso tudo, na hora que eu estava falando com o cliente, eu estava folheando a agenda e tentando imaginar onde ele está, onde que eu podia colocar ele, e pensando nas filhas. E ainda conciliar a vida pessoal, a vida porque Brasília também nada é perto, né? Não tem muita coisa, a gente sempre comenta, né? Quando vai para Brasília, não tem nada perto, né? A pessoa não consegue fazer coisas perto. Então, realmente tem uma dificuldade de mobilização. Também o trânsito tinha horários de pico, né? Que você trava toda a avenida, você não conseguia andar, realmente, se você não tivesse tudo isso. Aí foi aconteceu isso. Com esses R$13, nós começamos a levantar recursos, começamos a juntar, dentro do valor que a gente cobrava, a gente já tinha um percentual reservado para novos investimentos, que isso que é uma coisa que eu recomendo, né, dou de dica, para você, dentro do valor que você cobra, você sempre tem um percentual que é para investir. Um para você se sustentar, seu lucro da empresa, e outro que é para você reinvestir, né, deixar sempre isso, não gastar tudo que você ganha ali no serviço, né. Então a gente começou a reinvestir em novos produtos, comprando melhores equipamentos. Por exemplo, a gente começou sem aspirador de pó. A gente começou a fazer atendimento, não tinha nem aspirador de pó. Na escova, puxando na escova, microfibra umedecida, assim, tirava o excesso de sujeira, partículas maiores. Mas depois a gente evoluiu e comprou o aspirador automotivo, portátil. Agora, mas isso é uma coisa, como que vocês faziam quando chovia lá? Você lavava a cara, como você procurava ganhar? Não, no início, quando chovia, a gente perdia o serviço. Porque não tinha tenda, não tinha nada. Depois de um bom tempo, a gente teve condições de comprar uma tenda. Então, quando chovia, a gente montava uma tenda. Ela tinha umas paredes, umas lonas laterais, e a gente fazia o serviço dentro daquela tenda. Mas essa tenda, todo esse investimento vocês compraram com o próprio serviço? Com serviço. Não teve ajuda de pai, ajuda de vender casa, vender carro, não. Foi o próprio serviço que foi gerando. É isso que é legal. É porque é o seguinte, os primeiros R$13 que a gente comprou de produto, eu lembro que na diluição proposta pelo fabricante, assim, dava pra gente lavar, sei lá, mais de 50 carros. A gente cobrava na época R$50, então, ou seja, de R$300 eu fiz mais de 1.500. Isso eu tô contando só lavagem, ainda tinha outro serviço que ia agregando, aplicar uma cera e tal. Então, de R$300 a gente ganhava 2.000, por exemplo. Só que quando eu ia comprar novamente, não era mais R$300, porque uma escova, uma microfibra não precisava comprar novamente. Né? Comprava só o produto que ia fazer o básico. Como é que fala? Repor no estoque. Repor no estoque, só daquilo que era de consumo mesmo, né? E aí foi indo. Aí eu lembro, a Yolanda até lembrou agora, a gente batendo um papo aqui, né? Que foi um negócio interessante. Que a pessoa que me fornecia os produtos, o hidratante de couro, ele deixava o couro brilhando e escorregadio. Aí isso me incomodava, porque eu aplicava no meu carro e escorregava. Eu falei, olha, eu quero um hidratante de couro que não deixe brilho e que não escorregue. Aí ele falou assim para mim, isso não existe. Então eu não estava satisfeito com essa informação de que banco de couro tinha que ser escorregadio e brilhar. Aí eu comecei a pesquisar no Google, achei vários produtos, fui achando produtos, aí achei o site da Miromi, né, que Pablo dava curso lá, e eu vi o banner anunciando um curso do Pablo. Aí eu conversei com um colega lá de Brasília que também hoje trabalha lá, aí eu lembro que ia ter uma turma em Belo Horizonte. Não, ele é no interior do Minas Gerais. Interior de Minas Gerais. Lafayette. Pronto. Isso aí ele pôde ir lá fazer, e eu não pude porque eu tava de plantão, e aí eu ia. Aí quando teve a primeira turma foi em Brasília, aí eu falei, Yolanda, bora fazer. Ela falou, não, faz igual foi o primeiro curso. Você faz e me ensina. Né? A ideia era essa. Aí eu falei isso pra ela, eu falei, não, negativo. É porque o investimento são dois. São dois cursos, então o investimento ia ser Duas muito pessoas, alto, né? né? E só foi pra ela, negativo, você tem que fazer também. Porque você vai ser uma profissional independente do que eu tenho, você vai ter o mesmo conhecimento que eu vou ter,
e ninguém nunca vai poder falar assim, não, a Yolanda, vamos supor, foi aprendendo comigo. Não, ela realmente fez todos os cursos. E a gente foi lá, fez inscrição, foi um sacrifício pagar. A gente não tinha o valor para pagar à vista, aí eu usei meu cartão pessoal para parcelar, mas a empresa ia pagando a parcela. Então a gente não misturava. Mas Portuless, né? Não, na época era Biolave Sec. Biolave Car, não? Biolave Sec. Biolave Sec, exatamente. Aí nessa época eu tinha um Uninho, aí o Uninho era um carro da família. Na verdade, sim, eu tinha um carro sedã, e o carro sedã não dava para colocar muito material no muito produto. Aí eu vendi esse carro sedã, o valor do carro sedã, eu comprei um Fiat Uno e envelopei ele todinho Biolave Sec. Era uma empresa, a gente tinha um nome já aí, era uma empresa de lavagem a seco, biolavagem a seco, aí ficou Biolave Sec. Aí começamos, já estava quase um ano atendendo assim, aí foi quando a gente fez o curso. Aí do curso foi um curso que apresentou pra gente muita marca, Se eu fosse falar assim, seria tipo um workshop bem grosso, vamos falar assim, porque a gente viu várias marcas, ele mostrou pra gente várias marcas, muito produto e tal, e a gente falou, caramba, que legal, conhecemos muita coisa que era diferente. A gente viu que existia um mundo que a gente não conhecia. Que a gente não conhecia. A gente começou a descobrir, e aí é quando a gente fez o curso. Que ano que foi que a gente fez? Foi em setembro de 2014. Aí logo em outubro, teve o Maciroshi no Brasil, a certificação Meserra. Só que não era um curso só de certificação Meserra, ele ia ensinar toda a técnica de polimento dele, tudo direitinho, isso aqui e tal. Foi até na loja, acho que do Paulo Marcos, o Paulo Marcos estava em Brasília. Isso, e Glaze, Paulo, um grande amigo nosso. Isso. E fizemos o curso do Hiroshi lá, para usar a linha Modus e Meserra e tal. Foi até engraçado que você também viu a gente falando, vocês de novo, E é engraçado mesmo, porque me surpreendia muito, porque quando a gente trabalha muito da parte técnica, a gente sempre vê os detalhes que geralmente assim, no laboratório são as mulheres que veem mais os detalhes. Você vê, as meninas que vêm no estúdio do Pablo, que a gente traz dos nossos fornecedores, são meninas, não são mulheres, o Pablo sabe, são mulheres, são duas engenheiras químicas, uma bioquímica, uma física química, né, que elas vieram aqui no estúdio ver como é que trabalha. E quem que é que vem? Mulher. E por quê? Porque ela sabe dos detalhes, entendeu? Ela sabe os critérios e tal. E nesse ramo nosso não tem tanto, né? Por isso que aí eu admirei, falei, pô, de novo essa menina vai pra frente. Aí falei, você tinha feito um curso um mês com o Pablo. Foi, no mês seguinte já estava fazendo o curso do Hiroshi. Eu falei, de novo vocês aqui, mas ainda teve outro ainda que eles fizeram. Não, e o engraçado que eu lembrando agora da situação, e eu não vou te falar, da situação que você teve o preconceito no curso do Pablo. Dos outros alunos, você lembra? Não sei se tu lembra. Eu não vou citar o nome da pessoa. Não cito o nome, mas... Na hora que disparou assim, a corrida louca, pega as escolher orbitais. as máquinas. Cada um catou a máquina, essa minha, aí só sobrou a 3401. Aquela antiga. Que você, no curso você falou assim, esse aqui é um cavalo que tem que ser domado. Ela é enorme. Aí só sobrou essa máquina. Aí o Igor e Yolanda, se sobrou ela, tem que ser ela. Aí peguei a máquina, você fez, primeira vez que pegar a máquina. Aí o carinha chegou lá, bateu nas costas, vai dar conta? Nossa, toda sem graça e tal. Pra mim foi a primeira vez, então, como foi a primeira máquina, foi difícil, mas deu. Aí quando chegou no final do curso, eu cheguei e bati nas costas. E aí, eu dei conta, você... Não, tal. A gente fez o curso todinho com ela, porque ninguém queria depois trocar. Foi legal, que a primeira máquina que a gente poliu foi a 3401 antiga, a primeira Flex 3401. É bem maior do que essa aqui. Essa hoje tem, olha aí. Ó, pronto. Aí dá pra tirar. Você não tem saber. Tá aqui, ó, primeira máquina nossa. E aí fizemos do Márcio. Aí, se eu não me engano, acho que foi novembro, ou foi logo em seguida, teve uma turma do Paulo Ceira lá, em Brasília. A primeira turma dele em Brasília. A gente não pôde participar porque a grana ficou curta. Não, ficou curtíssima, porque eu fiz 2 cursos seguidos. E 2? E 2 cursos. E sem contar que cada curso você ainda compra produtos ainda. Você vê novidades, você sempre está investindo, sempre capitaliza, né? Isso é uma coisa que a gente fez muito. A gente comprou muito produto para ficar testando, conhecendo. Acho que isso antecipou muita experiência, porque a gente testava muito. Era o tempo todo testando. Uma coisa é testar produto, comprar produto, não é uma coisa que você quer falar agora, mas
Queríamos tocar um pouco também sobre o produto, né? Quer falar um pouco agora ou depois no final? Não, vamos continuar a história dele, tá importante. Então vamos falar sobre esses produtos. E eu gosto de falar. Aí fizemos um curso com o Paulo Ceira também. Foi em dezembro. Foi em dezembro, ele veio dar um curso pra gente. Só pra você. Personalizado. E a Holanda foi a primeira também. Isso aí que em 2014? 2014. Foi assim, uma imersão no detalhamento do motivo 2014. Foi nesse curso do Paulo Ceira que eu cheguei e falei, não é possível. De novo, vocês dois aqui de novo. É porque cada profissional tem uma coisa diferente, né? Uma técnica diferente. E outra coisa, né? A gente tenta passar para você, uma vez não bate, né? O que a gente pensa, às vezes o cara também fala, sei lá, são manias, né, que a gente vai criando, personalidades que realmente cada um se vai identificar de uma forma diferente com o outro, né? Então fazer vários, participar do workshop é muito bom. E não é que um seja certo ou o outro seja errado, não tem nada a ver isso, são personalidades diferentes. Vivências de vida, tudo influencia, né? Tem outro motivo também, se você analisar, é uma profissão tão nobre, nós que estamos nos bastidores, que desenvolvemos produtos, as pessoas que desenvolvem produtos, não, cara, esses caras não são profissionais, eles são artistas. Porque, cara, você imagina, em 2 dias você aprender aquilo tudo, eu vou te ser sincero, até hoje eu não vi ninguém em 2 dias aprender tudo aquilo. Não aprende, né? Assim, eu acho que é o dia a dia, é o caminhar da pessoa que vai levar naquele aprendizado. Isso. Mas é um início. Então você, em vez de você ficar pesquisando o tempo todo na internet, você vai ter um instrutor que ele vai te ensinar como se movimentar e tal, ele vai encurtar o caminho. Faz um filtro, né? Ele vai te dar uma direção. E naquela direção você vai. Por exemplo, o primeiro curso que vocês fizeram com o Pablo, eu te garanto que vocês já tiveram o norte. Sim. Dali vocês já fizeram outro. Já começamos a polir, já começamos a polir, já começamos a fazer testes, onde oferecer para o cliente. Isso iria demorar muito mais se vocês não tivessem feito nenhum curso. Certamente, né? certamente. Então, isso é bastante, e assim, a gente sempre fala, o professor é importante, mas o mais importante é que esse professor vai dar sustentação para você depois, porque vai ser muitas dúvidas. Na realidade, vocês tiveram até sorte, que vocês tiveram 3 cursos seguidos. Né? E vocês tiveram 3 professores diferentes que vocês podiam tirar eu lembro uma vez que a Yolanda me ligou, falou assim, Carlos, eu estou tendo problema que as rodas todas estão enferrujando depois que eu lavo. Lembra disso? Aí eu falei assim, não, Yolanda, passa o Sensory, que não vai enferrujar mais. Mas ninguém ensinou isso nos cursos. Cara, mas são coisas que no dia a dia você vai. Entendeu? Vai acontecendo, né? Uma coisa que é muito importante é quando você está disposto a fazer um curso, você tem que estar disposto a realmente aprender. Porque não adianta você pagar um curso e você ter tantas restrições e não estar disposto. Você tem que estar disposto a realmente entrar ali, absorver o máximo e perguntar o máximo. O primeiro curso, quando vocês foram fazer, vocês já tinham polido alguma vez um carro? Não. Nunca tinha nem pegado na mão. Nunca. A primeira máquina foi a sua 3401 guarda aí de reparação. Guarda essa 3401 aí que ela tem valor pra gente. Troca, depois a gente vai dar uma palavrinha aqui também com o Edward, que também aconteceu a mesma coisa que vocês. Depois eu vou contar um pouco a história dele, mas aconteceu a mesma coisa que você nunca pegou na máquina no primeiro curso. Que legal. Aí o que aconteceu? Depois desses cursos, eu acho que entre um curso e outro, tinha algumas pessoas querendo franquear a nossa marca. Né? Várias pessoas começaram a vir, eu quero franquear, porque as pessoas perguntavam se a gente era franquia. Porque a gente criou um sistema de lavagem. O nome era muito sugestivo. O nome, a logomarca era legal. A gente tinha um uniforme padrão, sabe? A calça era a mesma cor, boné, o tênis, era muito... Não tinha dinheiro, mas tinha vontade muito. Então, assim, vamos Igor, assim, então, para quem começar, né? Para quem começar não tem noção nenhuma de montar seu negócio, nada. Primeira coisa, qual que é a dica que você daria? O cara começa, não tenho nada, eu tenho R$300, tenho R$150, o que eu tenho só para comprar produtos, como que começaria uma dica tua aí? A primeira coisa é a pessoa ter que amar lavar carro. Porque eu fico vendo assim, muita gente diz, não, você tem que amar carro. Não, amar carro, normal. Mais de 90% dos brasileiros, não sei se deve amar. Mas você tem que amar lavar o carro, primeira coisa. Porque amar carro é uma coisa, lavar o carro é outra. Totalmente diferente. Né? Porque nem todo mundo que ama carro, lava carro. Né? Então você tem que gostar, a primeira coisa. Se gostar, depois você vai fazer. Você vai fazer. Tem que amar. Amar tem uma visão diferente, gostar muito mais do cliente. Isso.
Então, colocar, traçar um planejamento, uma meta. Porque não adianta você começar de qualquer jeito, você precisa saber, até mesmo estudar o mercado ali, como que você faria. Às vezes uma pesquisa de boca a boca, você já consegue ter uma noção do que você vai fazer. Outra coisa, serviço, você indicaria a pessoa só oferecer lavagem? Não. A gente não fazia só lavagem. Só lavagem não, sempre tinha assim, alguma coisa... Então, é porque a lavagem, a lavagem a gente usava para abrir portas. Era o primeiro contato com o cliente. Então, primeiro eu queria lavar, se eu sou um cliente seu, queria lavar meu carro. Você faria a lavagem? Sim. Só lavar? Lavaria. Quando chegava aqui, você olhar o meu carro. Isso, aí eu olhar, se estava sujo o banco, abriu o capô, viu que o motor estava muito sujo. Aí oferecendo outro serviço. É porque é o seguinte, você não pode ser apenas executar o serviço de lavador ali. Você vai ter que ser um vendedor. Consultor. Você tem que ver a necessidade. Acho que essa seria a palavra, um consultor. E despertar no cliente. Na realidade, a gente sempre fala que a autoridade do profissional ela jamais pode ser denigrida. Sim. E o que muito acontece é que, assim, às vezes o cliente chega no seu estabelecimento, ele quer mandar no seu estabelecimento pelo poder do dinheiro que ele tem no bolso. Verdade. Né? E você começa a se vender por isso, pelo dinheiro que ele tem no bolso, e você começa. Ah, não, tá, tudo bem, isso aqui. Ele começa a mandar em você, de certa forma, não, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer esse serviço. Daqui a pouco, ele fala, mas eu vou pagar tanto. Quer dizer, você se vendeu. Sim. Você não colocou valor no seu serviço, você colocou preço. E preço você derruba, agora valor ninguém derruba. Não. Então o profissional ele tem que ser capacitado para isso. Quando você tem autoridade, quando você sabe aquilo que você está falando, quando você sabe, chega para o cliente e ele fala assim, eu quero, que nem você me colocou aqui naquele lá, o cara faz um Camaro, vai para a roça o tempo todo de Camaro. O cara fala assim, eu quero um full detail nesse carro aqui. Se você mesmo falou para mim, não, eu não vou fazer isso, mostra o quê? Autoridade. Você fala assim, eu não vou fazer no seu carro, porque na semana que vem não vai estar prestando mais no seu carro. Para que eu vou fazer isso? Justamente. Você entendeu? Jogar franco com o cliente. Exatamente. Isso é autoridade. Você vai demonstrar para ele que quem foi capacitado para fazer aquele serviço foi você, não ele. Sim. Isso não é confronto entre pessoas. É você mostrar autoridade de serviço. Exatamente. Né? Isso é verdade. E planejamento. Planejar. Saber realmente o custo do teu serviço. Eu vejo muito assim, as pessoas iniciando um negócio, colocando o preço meio que no chute, sabe? Vou cobrar R$50. Sem planejamento, sem fazer as contas. Tem que fazer as contas. Tem que saber quanto que vai gastar de produto. Você tem que saber primeiro qual é o seu custo operacional. O tempo, né? Porque se a gente colocar produto, né? Você falou diluindo, você fez com R$300 você faturou, então o custo do material é pouco, né? Sim. Acho que se você colocaria realmente a tua mão de obra, Isso. a tua hora de mão de obra. Hoje você só me falou o valor, não sei se vou poder revelar ou não. Mas você já sabe o valor de teu dia. Então você divide por 8, que vai ser uma média de trabalho. Aí você sabe quanto tua hora vai custar isso daí, né? Então acho que o tempo de tua mão de obra, quanto que vai ser importante. Você colocar também no o maior erro que computador. as pessoas têm é que elas calculam ali só o custo do produto. Sim. Mas elas esquecem de várias coisas. No caso do nosso atendimento em domicílio, nós tínhamos ainda o gasto do carro. Revisão do combustível, revisão do carro, tudo. Nós tínhamos alimentação. Os imprevistos que não tem como calcular, né? Troca de pneu, rasga de pneu, Tudo isso. vidro quebrado, lanterna, Você tem que prever tudo isso. Entendeu? Então isso vai muito além do que só o produto que você vai diluir ali. E dentro do valor, é você calcular qual seria o seu salário mensal para você se sustentar, O que é sobreviver. necessário para você sobreviver. Sei lá, sobreviver para mim R$2.000 por mês, um exemplo. Dentro desses R$2.000 você tem que diluir ele dentro do valor do serviço que você quer fazer, ou dentro dos serviços, né? E ver quais são as metas diárias ou semanais que você precisa ter para suprir. E outra coisa eu tenho que colocar, né? 13º você tinha? Desculpa? 13º você Na tinha? verdade, nós ficamos... Não, vamos supor, quem trabalha autônomo, tem 13º? Não. Não. Tem férias? férias? Não. Então, Sábado, domingo. fora do que teu salário, se você tivesse trabalhado como empregado, né? Sim. Teria que você Seria, colocar também isso daí, né? Tudo Você seria, tem que colocar tudo esse seria. valor também Se junto, você né? vai começar uma empresa, mesmo que seja por meio, você vai ter que pagar um imposto mensal. Você também tem que calcular isso. Tem. E dentro disso tudo ainda, você tem que deixar uma margem para novos investimentos. Que seja em conhecimento em curso, ou que seja de produtos, novos equipamentos. Você tem que preservar isso, porque senão você não cresce. É claro que a gente tinha uma facilidade de sustento familiar por eu ser servidor público.
Isso, você tinha já uma renda extra. Sim. Tinha uma renda bombeiro, eu sou bombeiro, então tinha essa renda, mas eu não misturava. E a parte da lavagem, a gente calculava o salário da Yolanda, porque a profissão da Yolanda hoje é cuidar de carro. Ela não tem outra função, então a gente não mistura. Né? Então a gente sempre trabalhou separadamente isso, né? Os recursos. E aí por conta disso, que a gente estava falando de ter pessoas achando que a gente era franquia, eu falei, não, eu não sou franquia. Eu criei minha marca, eu criei tudo. E as pessoas começaram a querer franquear. Mas tudo você sabe por que eu pergunto muitas vezes, estou nesse assunto? Pode porque falar. é difícil esses clientes, como se aproxima a você? O mais dificuldade é como achar esses clientes que você captar, Instagram, Facebook, um banner. O que é que você acha que você vamos falar, você tem uma agenda que você falou, agosto. Sim. Então como que você chegou nesse nível, né? Porque é muito difícil, não é fácil, não é fácil. Mas o que que o cliente, o que a pessoa que está querendo montar seu negócio, o que ele precisa para investir mais no boca a boca, Instagram, o que seria? Uma coisa que eu queria que você falasse também, o Igor, porque existem muitos zoom, inclusive já chegou esse zoom no meu ouvido, eu queria deixar claro aqui que falaram para mim, que você desmentiu, eu queria que você falasse e tornasse isso público. E tem muita gente que acha que não, vou fazer serviços de graça para chamar atenção para eu fazer serviços. Sim. E me chegou nos meus ouvidos que o Igor fazia isso. Né? E eu falei, olha, eu acho que não. Sim. Mas eu fui na casa do Igor, perguntei para ele me contou a história. Eu me lembro do primeiro clube que eles foram em Brasília, né? Que foi, eu estava lá na tenda da Maguais, né? Com o Peterson, né? Estava lá conversando com o Peterson, e de repente apareceu os dois, eu falei, de novo, com as menininhas dele, né? Isso. E entregando o panfleto, cara. Minhas meninas uniformizadas. Uniformizadas, isso, entregando o panfleto, e só eu vi. E outra, ele estava sujo, não estava bem, ela também não estava feminina, estava arrumada, então você via que eles estavam cansados, estavam exaustos. E ali naquele contexto ali, depois de muito tempo, um profissional renomado, não vou citar o nome, mas um profissional chegou para mim, não, eles estão fazendo os carrão de graça para postar, para fazer. Eu falei, não é possível, porque eu vi o trabalho deles lá. Mas mesmo assim, cara, você desculpa, eu acreditei, porque a pessoa que me falou era muito idônea, né? Assim, eu imaginava que fosse. E aí depois eu pesquisando, porque a gente é de fábrica, então a gente tem muito contato com os clientes, né? E às vezes um cliente ou outro liga e tal. E os caras falaram, não, mas eu paguei tanto, aquele casal, não sei o que, eu paguei. Eu falei assim, não é possível. Aí o próprio Igor me falou, me relatou, e eu queria que você falasse, que você não passou por isso, e não Primeiro disso. o Paulo falou de como a gente captou o cliente, né? Isso. A gente começou assim, na lavagem ecológica a gente fazia um serviço diferenciado, e no início a gente saía dando tiro para tudo que é lado. Então quando a gente criou a empresa mesmo, a gente saiu panfletando, Instagram, Facebook, Google, saímos distribuindo, saímos buscando cliente. A gente ia para semáforo panfletar, eu e Yolanda, com as minhas filhas. A minha filha, quando a gente começou, a mais novinha, ela estava com 3 para 4 anos de idade, né? A mais velha tinha 8, 9 anos de idade. Então a gente começou mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. E era elas, a gente mandou fazer um bonezinho para elas, nas camisetas. Então era nós dois com elas, aí tinha meu pai ou meu irmão que ajudava, a gente ficava panfletando. E sinceramente não dá retorno. É dinheiro jogado fora, não dá retorno. E aí a gente começou, a gente trabalhava de domingo a domingo. Aí a gente teve a ideia de ficar batendo de porta de condomínio por condomínio residencial no Brasil. Então a gente batia, a gente ia lá, quero falar com o síndico, quero falar com a administração, queria fazer uma parceria para lavar os carros dos moradores. Não quero, era assim, e a gente rodava. Quando não tinha cliente, que era mais fácil não ter cliente, que no início não tinha muito cliente. O movimento é pouco. Então a gente ficava rodando atrás de parcerias, e em clubes oferecendo. Então a gente fez parceria num clube, e foi um condomínio bem grande de apartamentos. Não, foi um clube dos bombeiros, né? Que eu tive facilidade. Aí eu fui no clube dos bombeiros, uma universidade de Brasília bem conhecida, bem grande, que eu tinha um amigo meu de infância que era funcionário, trabalha nessa universidade. Ele conversou com a diretoria e deram oportunidade para a gente fazer serviço lá dentro. Então a gente teve essas 3 portas. Eu tive que contratar funcionário, e depois apareceu uma concessionária que queria fazer um teste com a gente também. E aí a gente fez isso, começou a lavar esses carros. Mas esses carros aí,
não dava um retorno legal pra gente. Porque a gente trabalha de domingo a domingo e tive que contratar funcionário, tive um custo maior. Então, eu e a Yolanda, a gente trabalhava, a gente não tinha salário. A gente ficou mais ou menos 1 ano e meio trabalhando. Sem ganhar R$1. Sem ganhar R$1 pra gente. Só sustentando a empresa. Pagando funcionário. Ou às vezes não pagando empresa, ou chutando, como você falou, né? Folheto, ou chutando, né? Fazendo coisas assim. Não sobrava nada. Certo. Aí a gente fez uma besteira, vamos falar assim, que foi, de certa forma, investimos na derrota, né? Investimos no erro, porque às vezes a gente aprende mais no erro do que nos acertos. Claro. E a gente acabou aceitando duas pessoas para entrar de sociedade com a gente. Me lembro disso. E foi terrível pra gente. Foi assim, a gente chegou numa situação de querer desistir de tudo. A gente tinha um sonho, né, de ter uma empresa. E a gente chegou no ponto e falou assim, não, cara, foi duro pra gente. Eu fiquei mais ou menos 2 semanas sem sair de casa. Eu só chorava, depressão mesmo. E olhando, pô, a gente investiu tempo, investiu cursos, né? Ainda tava pagando os custos de polimento ainda dividido. Isso aí foi o que ano? Isso foi no primeiro semestre de 2015. Foi mais ou menos em abril de 2015 que a gente passou por esse problema. E aí, serviço também não tinha muito? Não, a gente já estava tendo serviço, só que aí... Daí a gente já tinha, quando a gente teve a sociedade, a gente já tinha migrado, saiu do serviço em domicílio e montou uma estrutura. Então a gente trabalhava ali com lavagem ecológica, trabalhava também com água. E começou o detalhamento. Tinha a parte do estúdio onde a gente trabalhava os alimentos ali. Então a gente tomava conta de tudo. A estrutura que eles montaram foi muito bonita, ela estava começando a ficar muito bela, até eles gritaram, depois falaram que cimentaram. Eu lembro que uma vez eu cheguei lá no estúdio de vocês, eles estavam tão desnorteados assim com o acontecimento, com a frustração da sociedade, aquela coisa que não deu certo. Poxa, isso tudo, naquela hora eu vi, falei, pô, você está vendo? Ele aconteceu de ele dar um passo muito maior do que as pernas, que eles já estavam vindo numa estrutura legal, se tornaram conhecidos, pessoas estranhas entraram na sociedade e não deu certo. Nesse momento eles estavam tão fragilizados que eles estavam se prendendo ao nome que eles tinham criado. Isso. Mal eles sabiam. Eu ainda falei com eles ainda, não sei se vocês se recordam. Assim, cara, é vocês dois, independente do nome. Esquece esse nome. Vocês estão brigando o quê? Pelo nome? Nome bio, não sei o quê? Não, cara, esquece isso daí. É o nome de vocês que está em jogo. Olha a experiência que vocês tiveram. Não joga isso fora. E aí depois, com certo tempo, hoje está no... Né? Entendeu? Aí isso continua assim. Aí aconteceu isso. Aí a gente chegou a pessoa desistir mesmo. A gente pensou, só que eu, assim, eu tenho uma certa resiliência, eu sou muito determinado. E acho que quando a gente quer empreender, quer iniciar um negócio, a primeira coisa que você tem que ter é saber que vai ter dificuldade, saber que vai ser difícil, não é fácil, você tem que ter determinação, acreditar no teu sonho. Isso aí é uma coisa que eu vou te cortar, porque eu esqueço de muitas coisas, né? A gente tem realmente, quando você quer fazer um serviço diferenciado, né? O mercado muitas vezes te vai puxar para baixo. Sim. Vamos cobrar, eu falei para você, né? Cobrar um valor X, né? Então esses nossos concorrentes vão cobrar metade, mas não é o mesmo serviço. E essa rejeição que não tem nos clientes, você é caro, não sei o que, ligam 10 pessoas, que é difícil ligar, ou 10 vêm a fazer um orçamento, e às vezes uma ou nenhuma aparece. E o que a gente quer realmente? É se equilibrar, porque eu tenho um mercado para pelo menos ter um serviço. Sim. Então você tem que ser muito forte, como você está querendo falar agora, né? Resistir, porque a tentação de você descer é muito grande. Você vai te puxar, o cara vai te falar, não sei o que, não sei o que. Então você, se não tiver às vezes uma estrutura ou um pensamento, um objetivo muito bem determinado, você vai cair. Desiste. Vai desistir. Né? Então, você não pode ser... perfeito, é isso mesmo. Você não pode se deixar ceder pelas pressões da concorrência. Porque você vai se igualar a ele e você não prospera, não cresce. Não cresce. E aí o que aconteceu? Aí a gente ouviu isso do Carlos, dele falar isso aí pra gente. Aí eu fiz uma pesquisa, assim, perguntei pra algumas pessoas mais próximas, algumas pessoas assim, perguntei, quando você pensa em contratar gente, você pensa no nome da empresa ou você pensa no nome do Igor e da Yolanda? Foi unânime. Todos falaram assim, não, a gente pensa primeiro Igor e Yolanda. Depois que eu vou pensar na empresa. Então a gente fez uma pesquisa de mercado quanto a isso deu um ânimo pra gente também. E aí de um dia para outro eu falei, Yolanda, porque na época, assim, nessa época aí, a gente já tinha assim, um agendamento de 30 dias. Mas como que as pessoas começaram a procurar? O que a gente fez? A gente fez um sistema de mensalidade. Não, mas espera. O cliente,
nosso cliente sempre foi o cliente do boca a boca. Boca a boca. Eu te fazia um atendimento excelente, aí ele falava, por exemplo, a gente tinha uns clientes que eram professores de escola. Uma cliente que já conhecia a gente há muitos anos contratou o nosso serviço. Ela fez. Aí nisso, as outras professoras viram também. Então elas começaram a contratar porque tinha referência da anterior. Então tinha dia que a gente ia, um dia da semana, ia naquela escola, atendia 5, 6 professores. Então o nosso cliente, o cliente sempre, ele vinha até buscar o nosso serviço por referência, porque prestou um bom serviço, porque teve um bom atendimento, pontualidade, segurança, que a gente transmitia para a pessoa a segurança de que ela podia deixar a chave do carro dela no estacionamento, ir para o escritório dela trabalhar, que a hora que ela saísse o carro dela estava no mesmo lugar, do mesmo jeito, não ia subir uma moeda do carro. A gente prezava isso aí que o Orlando falou, é isso mesmo. A gente, o que a gente gastava com divulgação e tudo, não gerava um retorno legal. E a qualidade do serviço, fazer um negócio bem feito, assim, superar, a gente sempre superava, sempre. A gente sempre buscou fazer a mais, sempre buscou perfeccionismo em tudo. Prometia 80%, entregava 100%. Isso desde uma simples lavagem. Começamos assim. Então, a agenda começou, o boca a boca começou a surgir muito, e a gente inventou um sistema assim, a gente colocou assim, se o senhor já quiser, porque já está tendo muita gente procurando, se o senhor já quiser garantir que eu lave o teu carro, vamos fazer uma mensalidade. Aí a gente fez um sistema de mensalidade. E o valor é o mesmo? Ou para quem fazia uma lavagem? A gente fez assim. A gente fez assim. Pacote, né? O cliente lavava o carro uma vez com a gente, era R$70. Isso em 2014, né? Para 2015. Aí o cliente que lavava quinzenalmente era 60. Aí o cliente que lavava uma vez por semana era 50. Os preços na época já era isso daí. Era isso aí. 70, lavagem ecológica. Porque imagina aqui a maioria dos lugares, 20, 30, quanto que é na tua cidade lá? Não, com água lá perto da minha já casa cobrava custa o dobro. Já cobrava na época o dobro, né? Até mais. E você que não tinha nenhuma rejeição do cliente, você cobrar o dobro? Sim. Tinha alguns. Porque é o dobro, né? Mas aí o dobro onde do preço. entra a sua capacidade de explicar o seu serviço, o diferencial do seu serviço, a qualidade que você está oferecendo para ele, porque ele não vai comprar uma lavagem qualquer. Você está explicando. Mas qual que é os pontos que o cliente, por que você desenvolveu que o cliente gosta de escutar? Eu posso dizer o seguinte, eu acho que um negócio que a gente percebeu que dava muito retorno era apresentar o serviço na hora de entregar. Sim. Tá mostrado os detalhes, né? Isso. Resolvido aqui. Tá vendo essa borracha aqui? Aquela borracha da porta. Abria ela. Na lavagem ecológica a gente limpava dentro da borracha. Era uma lavagem detalhada, né? Você uma lavagem ecológica detalhada. Muito detalhada. Você mostrava a borracha, um detalhe. Aí o cliente, por exemplo, a gente tinha um resto de cola de um adesivo antigo que estava na lataria. Aí o cliente ia pegar o carro, aí ele falava assim, esqueci de falar, tem uma cola de um adesivo. Aí eu, aonde? Me mostra lá. Aí quando ele ia ver, não tinha. Então, o diferencial era que quando a gente ia mostrar o carro para o cliente, tinha um picho na roda, alguma coisa do tipo, poderia mostrar, falei, onde é que está esse picho? Ele ia ver e não estava mais lá, né? A gente já tinha removido. Então, a gente, quando terminava de fazer um serviço do carro, a gente olhava todo o carro pronto e via aquilo que estava impedindo de ter a qualidade realmente de entregar para o cliente. Ou seja, aquilo que estava, vamos falar assim, estragando o meu serviço, aquilo que ia chamar atenção. Porque às vezes você faz um carro, deixa ele todo limpinho, mas tem um detalhe que o cliente vai ser o primeiro detalhe. Por exemplo, um plástico. Às vezes você limpa o carro tudo bonito e o plástico está esbranquiçado. Eu ia lá fazer a proteção, a revitalização, mesmo o cliente não cobrando, mas para quando ele fosse receber o carro, ele recebesse o carro sem que ele tivesse nada para apontar. Aí com isso, a expectativa dele, ele não esperava, você aumentava a expectativa, ele ficava tão feliz que ele saía contando para todo mundo o serviço que ele recebeu. Agora, é claro, quando era algo gritante, que não era um detalhe, é um negócio que ia demandar muito tempo, aí eu reajustava o valor com o cliente. Eu ligava para ele. Tipo um banco, se tinha uma manchinha, tudo bem, mas se o banco está tudo sujo, você cobrava uma limpeza, uma higienização dos bancos, né? Justamente. Aí, e assim, mas disse uma coisa, normalmente as pessoas ficam te pedindo desconto. Me dá um desconto. Como que você achia nessa parte do desconto? Eu posso contar uma história que a gente teve muito interessante da lavagem ecológica no início. A gente inventou de fazer o cartão fidelidade. Foi. E aí isso estimulou o cliente a fazer quando ele 10 fizesse a 10ª lavagem, ele ganhava. Teve um mês que a gente se quebrou.
Porque lotou de fez cortesia. serviço de cortesia. Tá. E você não podia falar que não. Não podia falar porque tinha um não. cartão de fidelidade. Porque ele não podia ligar e falar assim, eu quero marcar a cortesia, não tá cheia. Depois ele ligava de outro número e quer marcar a lavagem. Ah, tem vaga, não pode? Então teve a gente assim, foi a pior experiência que a gente pôde fazer aquele cartão de cortesia. Mesmo com planejamento ainda aconteceu Mesmo, isso, a né? gente, assim... O cliente agendou, tô com o cartão aqui preenchido, aí queria agendar. Eu já tinha pensado nisso aí, agora... Pra gente não funcionou. Não, mas imagina, pode acontecer comigo, você vai chegar um momento que você vai trabalhar... chegou uma semana só com cortesia. Só para acontecer com as pessoas, né? Aí é claro, aí você tem que aumentar o valor do seu serviço, planejar uma reserva, já imaginando que isso pode acontecer. Que a gente não fez. Ou se você for fazer, colocar um valor a mais... A gente pensou a gente pensou nisso numa forma de assim, se o cliente pedir desconto, eu não dou desconto, mas tem um décimo serviço. Aí o que a gente faz? Aí quando alguém pedia desconto depois disso, a gente passava a dar serviço de cortesia. Entendi. Vou conhecer uma coisa diferente. Né? Eu vou aplicar uma cera líquida no teu carro. Vou remover marca de chuvasco do para-brisa. Eu sempre agregava algum outro serviço, mas eu não dava o desconto. Então isso é um negócio que é interessante, porque agrada o cliente, tem aquela sensação de que realmente ele está tendo um ganho maior do que o desconto. Né? O serviço eu cobraria R$20, em vez de dar 5% de R$10 de desconto, eu estou fazendo um serviço que custaria 20. Então isso é bom. E aí voltando lá na caixa que a gente estava sem nome, sem ideia, querendo recomeçar das cinzas, né? Vamos falar assim. Aí eu ressurgi, a gente ficou 2 semanas assim ruim. Aí na hora eu pensei, Yolanda, vamos criar outra empresa, vamos criar outro nome, vamos criar tudo do zero. Aí foi quando eu sou um pouco criativo nisso aí. Aí foi quando eu criei o nome, né? Spotless Detail, que para mim na tradução, quando eu pesquisei no Google, eu queria algo que remetesse ao detalhe impecável, algo que realmente fosse bem detalhista. E a nossa proposta quando a gente criou era fazer um serviço artesanal. Né? A gente ia fazer um serviço mais manual mesmo, então a gente não usa tornador, extrator, a gente faz tudo indo artisticamente. Eu acho que essa é bem artisticamente mesmo. Como a gente ia voltar a atender em domicílio, né? Então a gente fez assim. Aí o que aconteceu? A gente avisou para vários clientes que a gente ia voltar a fazer o atendimento de domicílio, que a gente tinha parado o atendimento de domicílio com a loja. Mandamos mensagem para vários clientes e os clientes foram perguntando, mas quanto é que é a lavagem? Quanto é que vai ser a lavagem agora? Aí eu falei, não é mais a lavagem ecológica, vai ser uma lavagem com pré-lavagem, com snowfan, técnica de 2 baldes, tinha um terceiro balde que era o balde para fazer limpeza da roda, produtos Y, X, começamos a falar de produtos e atendimento de domicílio, Aí ela falou assim, a lavagem é a partir de 150. A gente cobrava R$150 para fazer uma lavagem. Demorava umas 2 horas, 3 horas. Os clientes que eram os clientes da lavagem ecológica, a gente assumiu o risco. Porque a gente mudou literalmente de um extremo para o outro. Então a gente assumiu o risco de perder esses clientes. Muitos deles foram ficando para trás. E outros continuaram acompanhando e tem clientes até hoje que estão com a gente. Então aconteceu isso, a gente perdeu bastante cliente. Aí começamos de novo, devagar, fazendo um serviço ou outro ali. Começou de novo, trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Aí eu falei, Yolanda, esse tipo de serviço que a gente está fazendo hoje, a gente tem que ir para um público com maior poder aquisitivo. Então o que a gente fez? Eu fiquei entrando em contato com revenda de carros premium e centros automotivos que fazem revisão de carro premium. Aí eu marcava reunião com o dono da empresa, apresentava o nosso serviço, nosso projeto, a Spotless Detail, que já era Spotless Detail e tal. Apresentava, conversava, tentava achar um preço para poder ajustar, porque eles também precisam ter uma margem de revenda. Aí chegamos num acordo que era o quê? A gente fazia assim, a gente tinha um valor meio tabelado que a gente fazia e falava assim, não, para você a gente faz 20% de desconto se o pagamento for em dinheiro. Então o cliente que ligar normalmente é o valor normal, é esse valor, e para vocês eu faço 20%. E só que a gente começou a ter um problema porque a gente não tinha local para fazer o serviço. A gente tinha dificuldade, a gente não tinha local. Aí a gente fez uma parceria com uma loja que fazia manutenção de carro premium, no CIA. Aí a gente foi lá, conversamos com o proprietário, virou cliente nosso, ele é cliente nosso. E a gente fazia assim, quando fosse cliente da loja, era 20%.
eu dava para ele. Polimento R$1.000. Aí ele, R$800 ele me pagava. Se ele cobrava 1.000, se ele cobrava 1.200 do cliente dele, eu não sei. Era cliente dele, ele me pagava 800. Né? Tipo assim, esses 20% era para ele. Seu preço real era 1.000, você não levantava... Meu preço real era 1.000. Qualquer pessoa, qualquer cliente que me ligasse, falava, eu quero fazer um polimento, a partir de 1.000. Para ele era 800. Só para ele era 800 se ele pagasse em dinheiro. Aí ele pagava em dinheiro e ele cobrava do cliente dele. Isso. E aí com isso aí a gente foi aparecendo vários carros e quando era cliente meu que ia fazer serviço na loja dele, eu dava 10%. Era como se fosse um aluguel, para pagar um aluguel. Nesse período aí foi quando apareceu a oportunidade que a gente teve de participar daquele evento que o Carlos falou que encontrou com a gente panfletando. Então a gente tinha que levar um carro, só que tinha que ser um carro antigo. A gente não tinha. Na última hora a gente conseguiu, um amigo emprestou um carro, a gente fez uma lavagem. Nós fizemos um detalhamento no carro dele, fizemos um detalhamento Miura do Henrique, do colega. Fizemos um serviço no carro dele lá e botamos o carro dele lá para expor. Aí tivemos algumas sortes nesse sentido. Parece que foi assim, Deus falou assim, não, agora eu vou dar uma bênção aqui para eles. O nosso carro, o carro que a gente fez, o Miura, a gente colocou um banner da Sporters Detail bem atrás assim do carro. E ficou na rua do DeLorean, aquele do De Volta para o Futuro, ficou na mesma rua dele. Então muita gente ia tirar foto, passava para ver e via a nossa logomarca lá. Foi. E aí a gente começou a panfletar. No final do evento, a gente viu o nosso panfleto muito no chão. A gente mandou mas não era um panfleto. Nós fizemos era bonito. Era uma revista. Era uma revista, falando todos os serviços, detalhes assim, cara, muito escrito. Era uma revista. A gente falou, não, vamos fazer isso aqui que ninguém vai jogar no chão. É o que mais tinha lá no chão. Mas a gente, naquele evento ali, a gente tinha um foco em abordar uma pessoa específica. Isso, um cliente potencial. Mas era uma coisa assim... surreal pra gente. Impossível acontecer. E no último dia, aquela questão da prorrogação do segundo tempo, aconteceu um fato que ele deixou o negócio cair no chão e eu peguei e fui entregar pra ele. Caiu ele. Obrigado. Eu podia te entregar um cartão? Eu faço detalhamento automotivo e tal. Entreguei o cartão pra ele. Ele, legal. Botou o cartão no bolso. Até pra gente isso... Era normal. Todo mundo fazia isso. Todo mundo fazia isso. 3 meses depois. Ele ligou. Igor, quero fazer um orçamento no carro, mas precisa vir aqui agora. Não, tá bom, Igor. Cara, você não acredita que ele ligou? Você não acredita que ele ligou? É porque na verdade era uma pessoa responsável para cuidar do carro do cliente. Era uma pessoa responsável e a gente não tinha contato. Eu não conhecia ninguém. Assim, eu não conhecia ninguém de ter carrão, eu não conhecia ninguém, não tinha contato, não tinha colado, não tinha QI, nenhum termo peixe, não tinha nada. Foi assim, por acaso. O Holanda encontrou com ele, deixou o negócio cair, o Holanda pegou, entregou o nosso cartão para ele. 3 meses depois ele liga. Personal carro. Ele é o responsável pelo carro de coleção de um cliente. Aí ligou pra gente, falou assim, queria que você viesse aqui, fomos lá. Largamos tudo que dava pra fazer, né? Fomos pra lá. Quando chegou na casa desse cliente, no local, a gente se deu de cara com o proprietário dos carros. E a gente não acreditou, eu não acreditava que ia ver ele pessoalmente, assim. Aí já falou assim, vocês vão fazer o serviço aqui agora? A gente, não dá porque eu tô com o serviço agendado. Não, tu quer o mais rápido possível. E ficou para a semana seguinte, a gente encaixou ele e fomos lá fazer o serviço. Demos o orçamento, eu lembro até hoje na época, ficou R$1.500 para fazer o polimento no carro e aplicar uma proteção, um grass coat na época. E a gente até perguntou, você quer fazer motor, quer fazer interior? Não, só polimento e aplicação. Aí o que acontece? A gente fez o polimento. Mas detalhe, o serviço foi pago. Sim, o serviço foi pago. Isso é que eu queria que você falasse. O serviço foi pago. A gente tem um e-mail, tem um recibo. Não preciso mostrar isso não, mas foi pago. Foi pago, claro que foi pago. Eu não vou fazer de graça. Eu não vou sair de casa com minhas filhas, que a gente ia lá na casa do cliente, ia com minhas filhas, ia com elas dentro do carro. Não vou fazer isso com a minha família. Quando a gente estava fazendo o serviço desse cliente, um outro amigo dele entrou, viu a gente fazendo o serviço, e aí abordou a gente, falou assim, não sabia que tinha profissional aqui em Brasília que fizesse essa sessão daqui de Brasília. Ele achou que a gente era de São Paulo, ele achou que a gente era de fora. Aí ele falou assim, não sabia que existia profissional assim, só que esse cliente, a gente tinha abordado aquele evento e ele não deu conversa pra gente. Ele falou, pegou o panfleto e jogou no chão. Não quis foi engraçado, foi assim, foi interessante. Foram várias situações aí pra gente
Meio que finalizar nossa... tá acabando nosso tempo. Mas foi assim, esse cliente eu falei pra minha filha, eu falei assim, ó, vai lá, tá vendo aquele carrão lá? Vai lá, entrega pra ele esse panfleto. Ele pegou, rasgou na frente da minha filha e jogou no chão. Depois com intimidade, eu contei isso pra ele. Ele falou, não acredito que eu fiz isso. Fez isso na frente da minha filha. Ela fez sim, o senhor fez. Aí beleza, aí a gente tava fazendo serviço na casa desse cliente. Aí a gente falou assim, não, vamos isolar esse carro, vamos fazer algo que a gente bem diferente, deixar o carro impecável. E os mecânicos ficavam vendo a Yolanda trabalhando, porque eu tava de plantão e a Yolanda sozinha lá polindo o carro. Trabalhando sozinha. E os clientes, os mecânicos do cliente lá olhavam, nossa, você tá aí sozinha mesmo. Aí então o que aconteceu? Eles ficavam vendo a Yolanda polindo, ficavam impressionados com isso, né? E aí quando a gente terminou o polimento, a gente viu que os cromados do carro não estavam legal. A roda, por exemplo, é de alumínio, o para-choque tinha uns detalhes cromados, então a gente fez todo o detalhamento dos cromados que não estava no orçamento. A gente fez um tratamento dos cromados, porque não adiantava nada entregar o carro e os cromados estavam matando o carro. Eu olhava para o carro esses cromados, né? Então fizemos os cromados e tal, rapidamente lá. Aí nesse serviço, a gente fazendo serviço, o cliente lá que a minha filha entregou o cartão que ele rasgou, ele é amigo pessoal desse outro cliente. Aí ele falou assim, ó, perguntou, igual a Yolanda falou, vocês são de Brasília? Somos de Brasília e tal. Ele falou assim, ó, quando vocês terminarem o carro dele, eu quero que vocês vá na minha casa, que eu tenho uns carros lá, e eu queria que você fizesse um orçamento. Aí fomos lá olhar os carros dele. A gente terminou o serviço, fomos lá olhar os carros dele. E ele mostrou 6 carros que incomodavam ele. Aí ele criou o orçamento desses 6 carros. Aí nós fizemos o orçamento com 6 carros. Ele, não, mas são 6 carros, você dá um desconto, isso aqui, você vai pagar como? Não, vou pagar à vista. Aí eu falei que eu não dou desconto, dei 10% de desconto. Só para ter uma noção assim, esses 6 carros, qual o valor mínimo assim, de cada um? O valor dos carros, do serviço na época, isso foi 2015, ia ficar R$ 1.800. Os 6? Não, cada carro. Cada carro desse era no valor de quanto, mais ou menos? 200 mil, 100 mil? Dos carros? 1 milhão, 1,5 milhão. Os 6 carros de 1 milhão, 1,5 milhão. Isso. Aí a gente cobrou, na época, R$ 1.800 por cada polimento. Né? Aí ele pediu um desconto. 1% praticamente do valor do carro. Isso. 1 a 2%. Porque a gente não cobrava por conta do carro. No sentido assim, eu nunca tinha feito um carrão. O máximo que eu tinha feito era lavagem, já tinha feito lavagem de Porsche, de Corvette, que pra gente já era, caramba, tô lavando uma Corvette, eu já ficava feliz, assim, nunca imaginava. Eu vou pro caso do avião, que o primeiro carro que a gente botou a mão assim. Foi uma Porsche Panameira, não foi? A gente fez a lavagem ecológica da Porsche Panameira, eu acho que eu tirei 1000 fotos. Acho que até hoje deve ter um monte de fotos. Aí pintou, aí era uma Porsche GT2 RS. Não, pera, ele fez 6 carros, deu um orçamento, ele falou assim, mas você vai fazer um teste. E o teste vai ser nesse carro. Se você resolver esse carro, porque pra mim esse carro ele já estava desgostoso do carro. Era um carro. Se você fizer, aí a gente conversa. Foi. Aí botou pressão em cima da gente. A gente fez o orçamento dos 6 carros, ele pediu 10% de desconto, a gente deu os 10% de desconto. E fomos fazer uma Porsche GT2 RS, preto. Nunca tinha feito um carro desse. Fui pesquisar sobre o carro. Aí na época até acho que o Paulo Ceira estava dando um curso em Brasília, ele pediu emprestado para mim uma QS 21, eu tinha uma QS 21 e uma Rotor Orbital, ele traz aqui. Eu fui lá, entreguei para ele uma Rotor Orbital emprestada para ele dar a instrução, dar o curso dele, e fui perguntar para ele, falei assim, ó, me ajuda que eu vou estar pintando eu fazer um carro que tem peça de carbono, e eu nunca poli. Ele me deu uma dica, não, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Me deu uma dica, eu falei, pô, show de bola. Ficou mais tranquilo agora, né? Porque a gente ainda ficou na tremedeira, porque era um carro de 1,5 milhão, 1,5 milhão assim, 1,5 milhão que o cliente pagou. E depois a gente foi pesquisar o valor do carro, porque o carro foi só 500 edições, então era um carro que a cotação dele estava na faixa de 3 milhões. Né? Então a gente ficou preocupado, porque e o carro estava... E ainda tinha a pressão de que tinha que dar vida para o carro que ele estava pagado. O carro tinha que ficar bom, se esse carro ficasse bom, a gente faz dos outros 5. Né? E o carro era preto, mas ele estava com aspecto cinza, muita marca e pouca margem de verniz. Pouquíssima marca de verniz, pouca. E eu nunca tinha feito um super esportivo desse, então eu não sabia qual o nível de verniz, né? Enfim, aí fizemos um teste. Qual o nível, a espessura? Não, eu falo do nível de dureza. Porque a espessura estava baixa. Porque a gente mediu, estava marcando 90, 92, 95. A peça tinha mais, tinha 100.
Enfim, aí fizemos o serviço desse carro, fizemos um teste de setup, usamos o menos agressivo e o menos agressivo resolveu. Né? Então... no caso, por exemplo, a gente fez com uma bolha de refino, produto de refino. E resolveu. Resolveu o problema. Isso. Aí fizemos um luz, fizemos um super luz também. Aplicamos um selante, o cliente não acreditava em vitrificador, glass coat, nada. Ele falou, odeio esses negócios, não quero isso no meu carro. Usamos um selante. E como era um carro que poxa, eu não sei quando é que eu ia fazer de novo. Aí, lógico, a gente botou uma toa limpa. Foi quando a gente fez nosso primeiro videoclipe que a gente A gente gravou, eu gravei o vídeo desse carro, pedi autorização pro cliente, ele autorizou a gente gravar. Ele grava, desde que não mostre placa, essas coisas, ele gravou. Tiramos várias, não tinha que aproveitar, tirei várias fotos. Aí, por exemplo, motor, na que eu abri, motor pra gente limpo. Tinha uma então poeira, a gente tirou a poeira, hidratou, dei uma polida no fibra de carbono, tinha uma peça de metal também, eu fiz manualmente. Fui dando um trato assim, fui deixando o carro legal. Aí ele no orçamento ele falou que tinha algo que incomodava, além do aspecto externo do carro da pintura, era o Alcântara. A Alcântara do volante estava toda manchada, toda suja. E a gente nunca tinha feito um Alcântara, assim, higienização mesmo em Alcântara. Então a gente fez os testes, fui pesquisar muito. Estudamos sobre o que era Alcântara. Durante o serviço eu ando lá estudando, pesquisando. Era cor, um tipo de tecido, um tipo de suede e tal. Depois eu fui pesquisar, esse era o japonês que criou ele, que a Itália comprou, então depois a gente descobriu a história do tal da Alcântara. E fizemos, beleza, o cliente estava viajando. Quando o cliente voltou, quando a gente foi entregar, marcou o dia de entregar o carro para ele, ele não quis ver o carro antes da gente estar apresentando. Durante o processo. Aí tinha um todo tampando o carro, a gente deixou o carro todo pronto lá na casa dele, o serviço foi feito na casa dele. E ele tinha um personal car que cuidava também do carro dele. Aí a gente combinou dele ficar na frente do carro e abrimos o todo para ele ver. Quando a gente fez isso, ele começou a chorar. Cara, ele chorou, depois começou a falar um monte de palavrão. Porque a gente não mexe só com o valor do bem, né? Realmente a gente tem uma história. Né? Então, se fosse um carro caro, a gente pega também carro barato, mas tem passado do pai, sei lá, do avô para, sei lá, para o neto. Daí vem gerações que o valor sentimental que tem, às vezes, aquele carro que a gente cuida, né? É muito mais valioso que o valor do dinheiro, né? Porque... Ele falou assim, ó, ele falou uma frase que até hoje eu lembro, assim, ele falou assim, vocês resgataram o amor que eu tinha por esse carro. Ele ficou assim, encantado mesmo. E a gente não tinha intimidade com ele, né? A gente não conhecia. Depois disso ele abriu pra gente fazer os outros 5 carros. A gente fez os outros 5 carros. E depois, no mais futuro, a gente voltou a refazer ela, porque a gente conseguiu convenceu ele a aplicar um vitrificador. Então a gente teve que remover o selante e aplicou. Então a gente fez ele 2 vezes. Aí o que aconteceu? A gente fez esse carro, ali aprovou o orçamento dos outros 5, tive que mandar por e-mail para ele o orçamento com os valores detalhadamente e o serviço que ia ser feito em cada carro ele pediu para ser enviado por e-mail. Então eu tenho um e-mail com valores, né? Acho que agora eu acho que já está mais esclarecido. Aí fomos fazendo. Aí a gente foi gravando os vídeos, porque eu ficava vendo os vídeos dos gringos e eu admirava alguns que eu ficava acompanhando e ficava, poxa, eu nunca vi isso aqui no Brasil, alguém fazendo como se fosse um videoclipe mesmo, uma música legal tocando. E eu fui aprender como é que faz edição de vídeo, comecei a estudar como é que faz edição, fiquei horas e horas ali aprendendo. Quem faz é ele. Eu filmando na mão, às vezes fica meio tremido, porque você sabe, tá na politriz, e pega a politriz, a mão tá bem tremendo ainda. E filmava desse jeito, na mão. E eu comecei a fazer as edições. Eu não curto música eletrônica, não curto nada disso, mas eu achava que era um tipo de música que ficava legal no videoclipe. Tinha a ver, né? Então, aí eu comecei a fazer esses videoclipes, fui colocando. E uma coisa que eu fiz, que fica, não sei, ficar de dica aqui pra galera, entregar eu gravei um DVD de cada carro. De cada carro eu gravava um DVD, fazia uma capinha personalizada, botava um adesivo personalizado no CD e entregava para o cliente de presente. Isso daí eu não faço hoje tão elaborado como você, né? Mas eu faço, hoje temos vantagem, temos aplicativos no próprio celular, né? Que você mesmo pode achar o aplicativo, vai te dar música, te dar vários tags, né? Você pode mandar hoje muito fácil para o WhatsApp, né? É uma forma, às vezes, mais simples, né? Que o cara não queira ter tanto tempo, é uma forma mais ou menos parecida que você... Então, assim, eu concluindo aqui, se a gente for falar aqui, nós vamos ficar até 5 horas da tarde. Aí tem história para contar. Concluindo, o que a gente estava falando aqui no intervalo que a gente teve da gravação,
o tanto que é importante, a gente começou a história dos dois de baixo para cima, a gente não está começando de cima. De cima agora, se vocês vão lá, Spotlight Detail, nossa, é uma coisa estrondosa, porque hoje eles já são uma marca, apesar da modéstia deles, mas o casal já é uma marca reconhecida nacionalmente e até mundialmente, que eu sei que tem muitas pessoas de fora Graças a Deus que de vocês. Né? Então, assim, isso pra gente é muito importante, para alcance é muito importante, porque eu faço parte da história de vocês. Né? E o Pablo faz parte da história. Né? Então, isso é um reconhecimento que tudo aquilo que nós fizemos pelo mercado está dando certo, e que vocês estão retribuindo. Então, a gente está aqui presente agora com os antigos alunos, o novo aluno, que hoje já é mestre, e uma coisa que eu quero deixar claro, que é muito legal, reconheçam o professor de vocês pelo simples ensinamento. Primeiro, o mestre, ele se mostra mestre quando ele tem a capacidade de fazer os seus alunos virarem melhores do que ele. Verdade. Né? Hoje, em termos de serviço, eu garanto que os seus clientes são clientes que são muito mais além, porque vocês se dedicam a isso. O Pablo tem outras dedicações. Então, assim, o dever que o Pablo fez, ele conseguiu. Sim. Né? Que ele transformou mestre. Hoje vocês estão dando cursos, tem muitos alunos, existem empresas que querem participar junto com vocês. Patrocínio para eles não são patrocinados por marca nenhuma. Deixar claro, todos os produtos a gente compra. Marcas, tudo a gente compra. E eu sei o tanto de empresas que querem patrocinar vocês. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que o propósito de ser mestre que o Pablo foi uma época para vocês, o propósito dele foi realizado, que transformar novos mestres e até melhor do que ele. Que essa é a vantagem de ser. A gente dá esse próprio se espelhar em vocês. Isso. É verdade. Que isso, Paulo? Eu vi isso do Paulo. Não é por nada de grandeza, nada. Mas a gente tem que aprender com o outro. Sim. Imagina quanto tempo você demorou para estudar para fazer um vídeo, me fala. 20 horas? Muito mais. Se te fala, me ensina aqui. Você me ensina a fazer o vídeo. Não tem o que espelhar você? Entendeu? Eu queria chegar nesse ponto. Então, se a gente, cada um se unir e a sua experiência de vida, a gente reduzir, igual que a gente dá um curso. E cada dia a gente vai aprendendo. A vida é isso aí, a gente aprende o dia a dia. A gente aprende com ele. Então, é uma somatória que você vai levando para o teu jeito de agir, né? Sim. E agora, nesse isso momento... a gente tem que se espelhar. Como você faz os caras de vocês, então não sei o quê. Que legal. Não, é uma inveja... uma inveja boa, né? Não é uma coisa, benigna, uma inveja benigna. Pelo contrário, eu quero ser igual que vocês, eu não quero ser ele, eu quero que ele seja igual que vocês, que ele seja, que todo mundo seja. Então é isso daí que a gente quer, não é? E essa informação, assim, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, a gente está mostrando o último curso que o Pablo fez, um representante, e um dos primeiros, foi um dos primeiros cursos? Você já tinha uns 3 anos. Mas mesmo assim, a gente foi evoluindo hoje, com certeza não vou dar a mesma coisa que eu tinha antigamente. Sim. Já hoje a gente começa a ver o curso que não vai ensinando, como o ser humano às vezes pensa, como que age, a gente tem pouco tempo, então você tem que tentar corrigir, tentar passar o máximo possível. Então tem muitas coisas que você já vai... sei lá, vai criando uma habilidade, uma coisa só no dia a dia que você vai aprender, né? E o interessante assim, é não parar de estudar. A gente continua participando de workshops, independente... No último modo alcance vocês foram, a gente vai... Obrigado pela presença. Nós já fomos, nós vamos em workshops, assim, quando dá pra gente ir, concilia com a nossa agenda, nós sempre estamos em workshops. Fazemos outras participações de treinamentos. Esse final de semana, né? Essa semana vamos estar aqui na certificação do IDA. Então, assim, a gente não para. Eu acredito que quando a gente acha que não tem mais nada do que aprender, onde a gente regride. Né? Então, todo mundo tem que nos ensinar. Eu aprendi já até com um lavador de rua, eu já aprendi com ele. Né? Ele dá uma dica aqui, a gente tem ideias de empreendedorismo. Né? E humildade, né? Humildade, vocês, assim, cada ligação, antigamente, quando eu recebia ligação, quando a gente se encontrava era assim, de novo vocês? Hoje não. O Igor ligou, cara, peraí, dá licença, já desfaço, você vê como é que é o grau, né? Por exemplo, antigamente a gente não se conhecia, eu só falava, de novo, esse casal vai longe, né? Era uma coisa que a gente esperava.
Hoje vocês ligam, peraí, ó, dá licença aqui, deixa eu atender uma ligação importante, quer dizer, você vê como é que muda, né? Legal. E é o mesmo patamar que hoje a gente está aqui presente com um novato, né, um novato do Pablo, e que a gente deseja para ele o mesmo sucesso. A ideia dele, quando ele veio para cá, a ideia é totalmente diferente, ele é montar um sistema de lavagem muito caro. Né? Seria interessante ele falar. Né? Desse sistema, e realmente, a ver se não, a gente não impus para ele. Ele falou, me fale, não posso te falar. Não, toda hora, me fale, mas o que eu faço? Me faz, não, mas nunca falei o que ele tinha que fazer, tem que ser dele. Ele tem que procurar, a pessoa tem que procurar e ele querer mudar, não sou eu. Porque eu falei para ele, que tal se você errar? E se você errar, como que vai ficar a minha situação? Não, porque você me indicou, justamente. Você me indicou não sei o quê. Transfere a responsabilidade para o instrutor. Eu estou te mostrando, você acha que você vai conseguir dar conta, que não é fácil. Eu mostrei as coisas boas, as coisas ruins, eu falei para ele, não é fácil. Eu falei, já mostrei, a gente tenta ajudar da melhor forma, mas cada um, às vezes, a gente demora a vezes chegar no sucesso, tem pessoas que chegam rápido, mas você nunca pode uma coisa desistir, né? Qual é a sua cidade? Cascavel. Cascavel, né? Interior do Paraná tem quantos mil habitantes? Olha, hoje, não sei bem, mas acho que faz uns 20 mil. Não, acho que ele tem um pouco mais. 20 mil habitantes é mais. E o poder aquisitivo lá é bom, né? Também. É bom. Mas isso daqui você falou que praticamente ninguém conhece, né? Que é um detalhamento automotivo. Eu vejo pouco, porque na verdade, Pablo, eu vim no Mato Grosso do Sul e eu estou lá há pouco tempo. Então, e no Mato Grosso você via? Não. Tá. No Mato Grosso você não via e nem ali em Cascavel. Eu cheguei aqui com outra ideia, queria fazer uma lavagem diferente. Quando eu conheci o processo, eu realmente mudei aqui. Legal. O Pablo viu tudo que eu quis fazer, né? Espero que você mude para melhor. A gente não tem como prever o seu futuro. Mas os nossos votos é que a gente está ali. E é importante você conversar, porque às vezes um bate-papo desse aqui, você viu o fracasso que a gente teve, as frustrações que a gente teve, e você pode encurtar esse caminho, tentando evitar algumas coisas. Por isso que eu falo, a gente tem que tocar, ver quem errou, acertou, porque não tem. O sucesso a gente não sabe qual que é o caminho. Então você vai se acertando para não te conservar. Errou aqui, opa, não é o sucesso por aqui. Aí eu errei de novo. Mas realmente tem pessoa que tem muita sorte, às vezes tudo que você passou, vai chegar a ver ele, primeiro cara, já é o cara. Já é o cara. Já é a pessoa, às vezes você começou, tudo que você precisa de passar de tudo. Essa é uma coisa que a gente não prevê, não consegue prever que vai acontecer. Tem como prever isso daí, não tem não. Mas a gente está muito feliz, entendeu, em estar aqui em Curitiba, na cidade de Curitiba reunida, né? Quem diria, né, há 3 anos atrás, vocês lá fazendo curso e hoje vocês aqui no estúdio do Pablo, que hoje é a casa da Alcance também. Legal. Né, a gente podendo ajudar nos cursos de vocês, né, que diretamente a gente ajuda, tecnicamente, a gente troca muita ideia. Muita informação. Né, e hoje está presente aqui um aluno que está começando agora com mestre, né, e querendo ser mestre. Eu espero que você seja melhor do que ele, cara. Mas não seja igual não, pelo amor de Deus. Melhor um pouco. Entendeu? Então é isso que a gente busca. Então, assim, que alguém que você conhece esse trabalho lá, onde que você pode encontrar aí vocês? A gente tem YouTube, Facebook, Instagram e o site. É só colocar Spotless Detail. Vai achar a gente. Para ser um detail, o que precisa? Ser um detail, o que é? Precisa ter dinheiro, precisa carrão? Não. O que é um detail? O que é um detail? Um detail, se fosse falar um conceito rápido, seria uma pessoa que é apaixonada em ver um carro impecável. Não importa o carro, não importa o produto, não importa a marca, não importa, mas que você entregue sempre o teu melhor. Todo carro tem que estar o melhor. Se você achar que não deu o seu melhor, não é um detail. Tem que estar sempre o seu melhor. Uma coisa também que eu falo, né? Nunca ache que o serviço ficou bom. Justo. Se você nunca achar que ficou bom, você vai melhorar no outro. O teu cliente já vai achar que está bom, 100%. Isso aí a gente vê. Mas eu podia melhorar. Né? Ou você viu alguma coisa que a gente começa. Quem está de fora normalmente vê o certo, né? Então quando você está concentrado naquilo lá, você não viu aquele detalhe. Então aquilo lá sempre você vai. Sempre tem alguma coisa que eu vou ver teu serviço de fora, ou ele, ou você vê o meu e você vai achar um defeito. Mas você não estava enxergando, não estava vendo. Quem está lá de fora, então isso que eu acho que é um segredo nosso é esse. Porque todo serviço nosso tem que passar pelo meu crivo
de qualidade e pelo padrão de qualidade da Yolanda. São dois. Nós temos duas visões totalmente Mas diferentes. sempre você acha erro, não acha? Um acha o erro do outro. Sim, sim. Sempre é assim. Eu corrijo ela me corrige. Quando ela aprova e eu aprovo, a gente entrega o carro para o cliente. E uma coisa que eu achei engraçada, assim, quando eu vi vocês dois, eu sempre imaginei que a Yolanda era mais detalhista. E eu não vejo assim, eu vejo você mais detalhista. Assim, eu sou mais chato. Aquele arranhãozinho bobo. Sou eu fico falei, lá. Pô, cadê? Aí ele, não, aqui, não sei o quê. Vou mentir, não fui eu que vi. Isso daí foi o Paulo Marcos, que estava me chamando quando você estava fazendo lá no Hiroshi. Ele estava me chamando a atenção nisso daí, nos detalhezinhos que você via e ela não via. Eu falei assim, tá vendo? Mas tem detalhes que ela vê. Sim. E eu não vejo. Então eu acho que é isso que fez a Spotless crescer assim. Então, eu só gostaria de agradecer vocês que a gente participou. Nós agradecemos. Tomara que quem está assistindo lá, que gosta, tem algumas ideias, que a gente possa ajudar alguma coisa, né? E a gente está disponível aí, tanto vocês, a gente quer ser mais abertos, né? Que a gente não estamos aí para ajudar, né?